pedimos o Teu Espírito Santo poderoso sobre a vida do Eduardo, Badu. Te pedimos, Senhor, como Teu Espírito Santo confirmou os profetas ao longo dos anos na história da igreja. Nós te pedimos que Teu Espírito venha falar sobre esse Teu Filho, falar através dele nesta manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, a unção de João Batista sobre esse Teu Filho, que ele realmente, Senhor, nesta manhã possa pregar a Tua palavra com intrepidez, que ele possa ser usado, Senhor, e quando as palavras deles alcançarem os nossos corações, aquilo que ainda era cadeia, aquilo que ainda era trevas, possa ser dissipado pela força da palavra do Teu Evangelho, Senhor. Por isso nós te pedimos, unge com o Teu Espírito Santo mais uma vez esse Teu servo, para que ele possa ser profeta do Teu nome em nosso meio. Ave Maria. Vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Levante seu braço. Com temor e com tremor, eu já quero liberar uma profecia neste lugar. Vai apresentar-te diante de Acabe. Eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Baal significa o Deus da fertilidade, da tempestade, da chuva. O povo cananeu adorava o Deus Baal, e que sempre que queria chuva, fertilidade, eles clamavam a Baal e Baal atendia. Naquela época o povo conhecia Deus apenas como Deus libertador, mas agora é o momento de Deus se apresentar como o único Deus, o Deus, não só o Deus libertador, mas o Deus da providência, o Deus também que abençoa, o Deus que manda chuva. Quando Elias, diante daqueles profetas, ele solta aquele oráculo, ele não estava falando apenas sobre uma unção de Deus que derramava sobre ele. Ele sabia, como todo mundo sabia, que ao clamar a Deus Baal, a chuva iria cair. Mas naquele momento o profeta, ele fez o improvável. E nessa manhã, é essa unção que nós queremos aqui. Grite os profetas de Baal, porque nessa manhã eu quero profetizar que os profetas da corte, os profetas do rei, os profetas que faziam experiência da corte, estão caindo por terra, pelo poder do nome de Jesus. Na antiga lei, os falsos profetas eram aqueles que faziam experiência do rei, experiência da corte. Mas agora Elias é o pai do profetismo. Ele é aquele que faz experiência de Deus, experiência do povo. Nesta manhã se erguerá no Brasil o profetismo, aqueles que farão experiência com Deus e com o povo. Só irá falar aquilo que Deus liberar para alimentar o povo. Nós estamos quebrando agora, no poder do nome de Jesus, toda falsa profecia lançada no Brasil, que tem acorrentado essa nação, que tem fechado as portas dessa nação. Eis que surge um novo tempo. Os profetas de Baal caíram por terra, não tem mais vez, e agora vai se levantar no meio do povo os profetas que conhecerão o nome do Senhor, que farão experiência com o Senhor e experiência com o povo. Levanta sua mão se você hoje quer ser esse profeta, quer ser essa profetisa. Já vai assumir nessa unção, já vai assumir nessa autoridade, porque nós queremos avivamento, nós queremos algo sobrenatural, nós queremos ver a glória
de Deus sendo derramada aqui, porque é uma profecia neste lugar. Eu ouvirei as orações e as súplicas feitas neste lugar. Então nós queremos agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, na ação do Espírito, que Tu ouça a nossa oração, que Tu ouça o nosso clamor, porque eu vejo que essa muralha que foi levantada pela falsa profecia, pelos falsos profetas, está sendo quebrado pelo poder do nome de Jesus, pela intercessão poderosa da Virgem Maria, a qual eu invoco neste momento, a quem eu amo e a quem cuida de mim. E eu peço, Mãe, passa na frente agora de todo o povo, de cada um de nós, e vai apressadamente preparar o avivamento poderoso da nossa nação. Vai soltando a sua voz, querido, vai soltando a sua voz, querida. Eis que surge uma nova profecia, eis que surge uma nova profecia, eis que surge um novo tempo, eis que surge uma nova graça. É um tempo novo, é o tempo da promessa se cumprindo, é o tempo que nós iremos tocar na bênção de Deus, na promessa de Deus. O Espírito e a noiva está clamando: vem, Maranata, vem, vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve também dizer: vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve também dizer: o Espírito e a noiva, cante o Espírito. E a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve também dizer: vem. O Espírito é a esposa. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve. Possa aquele que ouve também dizer: e Ele espera por ti. E Ele espera por ti. E Ele espera por mim. Sim, Ele espera. E Ele espera por mim. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, receba. Aquele que tem sede, mais uma vez, receba. Ele espera por ti. Vai falando pro irmão: Ele espera por ti. E Ele espera por mim. Bate no peito: Ele espera por mim. E Ele espera por mim. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, receba. Aquele que tem levante sede, o braço. receba. O Espírito e a esposa. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve também dizer: vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve também dizer: vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, o Espírito. Dizem: vem. O
Vai se sentando e cantando o Espírito. O Espírito e a esposa dizem vem. Nossa, aquele que ouve também dizer vem. O Espírito e a esposa dizem vem. Nossa, aquele que ouve também dizer vem. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, roga por nós e por um novo Pentecoste. Bom dia, eu me chamo Eduardo Badu, tenho 36 anos, sou fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. Sou casado com a Gisele, que está aí no nosso meio. Sou pai do Miguel, do Rafael, da Eduarda, e minha esposa está grávida há 12 semanas, porque há uma promessa, como o Jean disse ontem, há uma promessa para os filhos de Deus que nós temos que povoar a terra. Então essa promessa está se cumprindo lá em casa. Então estamos indo para o 4º filho, confiando única e exclusivamente na providência de Deus. O carisma Maria Serva da Trindade é chamado a revelar e a testemunhar o aspecto de Cristo que visita através de Maria. Como está lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, que Maria sai apressadamente ao encontro de Isabel, e somente com uma palavra, ao dizer Shalom, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E havia uma promessa sobre João Batista, a qual o anjo disse a Zacarias, Lucas 1,15, ele será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Então, sob a ótica do nosso carisma, nós entendemos que Maria não foi prestar serviço doméstico, ela foi justamente fazer se cumprir aquele horário a qual o anjo tinha liberado sobre Zacarias, e isso aconteceu. João foi santificado e batizado no ventre de sua mãe. Eu peço que os efeitos desse carisma possam também colaborar para que a família não aconteça, que Maria apressadamente possa também comunicar-nos com o chão. Foi por meio deles que se ficou a sinagoga, mas Jesus estava exortando que eles não estavam fazendo aquilo que eles eram chamados a fazer. Então não vamos misturar as coisas. O fariseu é o separado, o santo, aquele que tem que aproveitar da lei, aquele que tem que fazer a experiência daquilo que está escrito na lei e transmitir para o povo. Em razão de não cumprir a sua finalidade, Deus os exortou de hipócritas. Então quero falar para vocês também, para que se não ficarem. Fariseu é uma coisa, hipocrisia é outra. Nem todo fariseu é hipócrita, mas todo hipócrita pode ser fariseu. Mas agora, eu talvez não possa ser considerado fariseu, porque nem sequer eu conheço toda a palavra que eu deveria fazer, nem sequer eu fiz o estudo exegético da palavra. Então nós pensamos também que até o título de fariseu é título de pobreza, e muitas vezes nós não temos isso, e até mesmo nós falamos, você é um fariseu, a gente não sabe o que nós estamos fazendo. Deus quer que no Brasil se levante pessoas que conheçam a
caiados, podres por dentro, mas com uma aparência muito velha, nada de paramentos luxuosos. É como aquele túmulo fétido por dentro, mas com uma bela pedra pintada com cal branco, ou pedra de mármore por fora, escondendo suas verdadeiras aparências. E aí, Deus, você não precisa brigar. Me dá a palavra de Mateus 23, que vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. E isso, quando Deus trouxe para mim, eu identifiquei essa realidade em mim. E fui pedir a cura, e no sábado, depois da pregação do Padre Roger, que me quebrantou muito, chorava a Deus, derramava com seus quebrantamentos sobre mim. Eu cheguei de Padre Fábio e falei: Padre, eu preciso abandonar os meus ídolos. Porque muitas vezes nós pensamos que muitas realidades que acontecem aqui não é para nós, é para nós. Deus está falando conosco. E essa realidade aqui, se Deus está falando, é porque eu vivo também essa realidade. Estou pedindo a Deus nessa pregação que não seja mais o segundo caiado, mas que seja de fato o homem segundo o coração dele. Deus exorta os escribas e fariseus, chamando de hipócritas, pelo fato de perceber que eles faziam grandes esforços para salvaguardar o belo aspecto que tinha no tocante à realidade externa, mas não se esforçava em purificar-se, não se esforçava em santificar-se, não se esforçava em retirar a podridão dos vossos interiores. Tinham uma grande preocupação com a pureza ritual de taças e de pratos usados nas refeições, e não tinham mais aplicação e motivação para alcançar a pureza moral. Tão grande é o hiato, ou seja, uma lacuna, uma distância entre a aparência exterior e a realidade interior, que os adversários de Jesus naquela época poderiam ser chamados, comparados como sepulcro caiados, invadidos de falsidade, de engano, de fingimento, de mentira, de traição, mano de hipocrisia, trazendo para a realidade de hoje. Poderíamos chamar de cristãos hollywoodios, Photoshop, que na foto, na TV, nas redes sociais é lindo, é maravilhoso, mas por dentro, igual comparando, parece a bruxa do 71. É horrível, é horrível. E muitas vezes nós estamos acostumados com isso, e nós estamos aplaudindo essa realidade. É na visão de uma podridão moral, camuflada, de uma santidade superficial, que Deus nos exorta nessa quinta edição da profecia do avivamento. Não reboque as muralhas, reconstruam-nas, justamente pelo fato desse muro estar quase em ruínas, tem vazamento por dentro, com imperfeições que, se colocarmos um reboco, gerará em nós um sentimento de dever cumprido, de falsa satisfação, de acomodação, de relacionamento espiritual, que é a anestesia do diabo. Mas em curto ou médio prazo, o reboco cairá novamente e maior será o dano se ficarmos querendo maquiar e não querer resolver o problema na origem. O tema, meus irmãos, aqui é emblemático. Por que eu falo isso? Porque no tocante à engenharia civil, o reboco é algo positivo. E isso me gerou uma grande confusão quando eu vi o tema. Porque quando se faz o muro, o reboco ele faz parte do acabamento. Porque se não fizermos isso, o muro estará o quê? Sem proteção. E aí o reboco, que é essa argamassa, toda essa preparação que se faz, ele tem como finalidade de proteger dos danos causados pela intempérie. O que significa isso? Mau tempo. E também no tocante à realidade de infiltração e tantas outras coisas. E aí eu até consultei o Cristiano da igreja de vocês, que é o engenheiro civil, eu falei: meu irmão, me ajude. E aí ele falou: quando eu vim também, eu falei assim: quero material que não está honesto. E aí eu falei: Senhor, eu vou mudar minha pregação. Mas depois Deus me revelou que estava no coração dos irmãos, que era justamente
senão ouvirão de mim, diz o Senhor. Eu não me deixo impressionar pelo belo aspecto, Eduardo Badu, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas eu, o Senhor, vejo o coração, como consta em 1 Samuel 16:7. O que Deus está reclamando de nós é a nossa santidade. Ser santo segundo as sagradas escrituras é praticar a justiça e ser leal. Ele deseja de nós uma resposta cultual, devocional, bem como sabemos nos relacionarmos com Deus que é santo, 3 vezes santo, que deseja conduzir-nos como um povo santo, como vai dizer o livro dos Levíticos. Porque eu, o Senhor, que vos retirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus, porque eu, o Senhor, sou santo, que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus, sereis santos, como eu sou santo. O Senhor não nos tirou apenas do Egito, como Evandro nos trouxe na sexta-feira. Nos tirou do Egito, mas nós precisamos retirar o Egito de nós. E não apenas, meus irmãos, Deus nos tirou do Egito para arrancarmos hoje o Egito de nós. Ele nos tirou do Egito para sermos santos, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. A nossa santidade, meu irmão, minha irmã, está no seu DNA, está na sua identidade. A santidade de vida é esse título que deve gritar na nossa nação, que nós possamos brigar para sermos santos, porque o Senhor é santo, e a sua santidade, como vai dizer o profeta dos nossos tempos, apresse o Senhor, e apresse o Senhor. O que está retardando é a nossa podridão. O que está retardando é irmos contrário à vontade de Deus. Mas se nós hoje fizermos um pacto de santidade, Deus vai sarar a nação. Vai sarar a nação. E nós precisamos tomar posse disso. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, no nome de Jesus, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. O Senhor está procurando nessa geração atual homens e mulheres santos, que pratiquem a justiça e que seja leal, como consta Jeremias 5:1, como foi nos trazido ano passado pelo Padre Roger, essa moção. Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai, perguntai, procurar nas praças, vede se nelas encontrais um homem, um só homem que pratique a justiça e seja leal. Então eu perdoarei a cidade. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram compreender essa passagem, mas está dizendo para nós que a condição para Deus perdoar a nossa cidade é a nossa santidade, pois ela apressa o Senhor, atrai o Senhor, chama a atenção do Senhor. Por isso, Padre Roger trouxe também ano passado, que em 1991, o Papa João Paulo II afirmou, quando esteve em nossas terras, em Florianópolis, numa viagem apostólica: o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de muitos santos. Contextualizando, estava naquele tempo, todo mundo com uma expectativa de um avanço profissional, cultural, intelectual do povo brasileiro. Havia uma expectativa de que o Brasil seria transformado por meio da técnica, por meio do conhecimento. E o Papa João Paulo II, dentro desse contexto, ele fala: não vai ser pela política, não vai ser pelos empresários, não vai ser, e falava também para os jovens universitários, não vai ser pelas vossas profissões. O Brasil precisa de santos, de muitos santos. E ele dizia: se a igreja de Cristo não é santa, não é a igreja de Cristo. Repete comigo: se a igreja de Cristo não é santa, não é a igreja de Cristo. Deus está, meus irmãos, procurando alguém que possa construir um muro de proteção, que se detenha sobre a brecha diante dele, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Mas vai dizer o profeta Ezequiel 22:30:
mas não encontrou ninguém. Eu disse que para Deus perdoar a cidade, precisa da nossa santidade. Agora, para não destruir a nossa cidade, para não destruir a nossa nação, Deus está procurando homens e mulheres intercessores. Homens e mulheres, aplauda o Senhor para valer. Homens e mulheres intercessores. Aqui Deus está dando um alinhamento profético para nós. Primeiro, para perdoar a cidade precisa de homens e mulheres que sejam santos. Para não destruir a nossa cidade, Deus precisa de homens e mulheres que sejam intercessores, que levante os muros de proteção, para ficar escondido sobre a sombra do Altíssimo, se coloque entre a brecha, para orar em favor do povo. Cadê os intercessores? Levanta o braço aí. Quem se dispõe a ser intercessor na sua cidade? Quem se dispõe a levantar uma torre de oração profética em favor da sua cidade? É o tempo, é urgente, meus irmãos, isso. É urgente. Então aplaudo o irmão que levantou o braço, que está assumindo esse propósito nesse terreno eucarístico, diante de Deus. O Senhor Deus, vencedor nas batalhas, deseja fazer de nós uma muralha de bronze, fortificada. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois eu estarei a teu lado para proteger-te, livrar-te, oráculo do Senhor, como vai dizer Jeremias 15, 20. Eu não estou pedindo para vocês pegarem, porque nós não podemos perder tempo. E eu creio que Deus vai falar o nosso coração, e depois vocês vão ter acesso à pregação e poderão fazer todas as anotações necessárias. Para que sejamos levantados por Deus como uma sólida muralha, precisamos ser santos e intercessores. Santos e intercessores. Deus elege um povo para nele operar a salvação, e esta escolha faz com que a história deste povo se torne história da salvação. Deuteronômio 4:31 vai dizer: porque o Senhor é um Deus misericordioso, Ele não te quer abandonar nem te extinguir. Deus não quer nos abandonar, Deus não quer nos extinguir, e nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Repete comigo: meu Deus não esquece a aliança. Mesmo que eu venha a pecar, Ele continua fiel. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o problema não é com Deus. A aliança se mantém, a promessa se mantém. Como vai dizer Isaías 59, versículo 1, 2, são os nossos pecados que fizeram uma distância, uma barreira entre nós e o nosso Deus. A mão de Deus não se encurtou, meus irmãos, ela continua firme. Nós que abandonamos o Senhor, nós que não levantamos as mãos, então o Senhor, Ele não abandonou essa nação. Ele está desejoso de encontrar homens e mulheres que sejam santos, homens e mulheres que sejam intercessores. Deus nos criou para entrarmos em comunhão com Ele, uma comunhão de fé durante toda a nossa vida terrena, uma comunhão face a face, quando, da mesma forma que Deus falava com Adão e Eva, eles ouviam os passos do Senhor. Tardezinha, naquele colóquio espiritual maravilhoso, nós éramos para fazer essa experiência. Deus queria mostrar, para se apresentar para nós face a face. Essa pregação não seria eu falando, seria o próprio Deus falando conosco, mas o pecado fez com que essa realidade pudesse ser interrompida, porque Deus nos criou a sua imagem, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, porque se Ele não nos criasse a sua imagem, nós não poderíamos nos relacionar a Ele, e Ele nos criou num estado de santidade, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica número 27, o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si,
E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade, que procura seu descanso, que o procura sem descanso. Nós precisamos entender que nós nascemos de Deus e para Deus, para um estado de santidade, de felicidade plena. Só Deus é Criador e Senhor de todas as coisas. O homem foi criado por Deus para viver em amizade com Ele, e foi colocado num estado de felicidade plena no jardim. Todavia, o homem pecou por soberba, quis ser como Deus. Em razão do primeiro pecado surgiram uma consequência de outros pecados, e o mal alastrou-se na terra. Caim lançou-se sobre o irmão e o matou. Em razão do pecado do homem, é expulso do paraíso, e a idade dos patriarcas começa a diminuir, para ilustrar que o mal avançava no mundo. Meus irmãos, repete comigo: apesar de o homem ser infiel a Deus, de querer ser como Deus, Deus nunca abandona o homem. Deus estabelece aliança com o povo. Deus dará ao povo a sua lei. Êxodo 19, 5 a 7. Doravante, se escutardes a minha voz, e se fordes fiéis à minha aliança, sereis entre todos os povos uma propriedade minha. Toda a terra me pertence, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Meus irmãos, Deus se mantém fiel à aliança. Nós que precisamos hoje nos manter fiéis à aliança de Deus. Deus intervém na história humana como verdadeiro protagonista. Sua soberania aparece sobretudo na ação da palavra. A mesma palavra que cria o universo com seu poder, dirige a vida dos patriarcas, nossos antepassados na fé. A palavra de Deus, portanto, é mandato, é anúncio, é promessa. Cabe ao homem o dever de obedecer, de crer, de esperar. Meus irmãos, Deus deu essa palavra para nós ano passado. Percorrei as ruas. Quem aqui foi nas ruas? Levanta as mãos. Olhai, procurai nas praças e vede se há um homem que seja justo, que pratique a justiça, seja leal. Oh, meus irmãos, o oráculo que saiu daqui, ou ele é mentiroso, ou nós não assumimos a profecia. É o que tem acontecido durante essas 5 edições da profecia do avivamento. Deus está gritando, Deus está falando, Deus já deu todos os direcionamentos, mas nós não estamos colocando em prática. Noé era um homem justo, por isso encontrou graça diante de Deus e creu nela. Noé foi pregador da justiça de Deus. Noé foi considerado, após o dilúvio, o novo Adão, o novo pai do gênero humano. A visão do arco-íris, nós sabemos que representa e simboliza a nova aliança que Deus fez com os homens. Por causa de Noé, nós não fomos expulsos, exterminados, por causa de um homem. A palavra exprime esta certeza do bem-querer divino, dizendo que Ele criou, que Ele cobriu Adão e Eva logo após o castigo do pecado. Mesmo eles no pecado, descobrindo que estavam nus, Deus os cobriu. Deus nos cumula de bênçãos e de graças, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus expulsa eles como uma graça de misericórdia, porque eles poderiam cair no risco de comer da árvore da vida, e aí a morte seria eterna. Mas mesmo assim Deus colocou vestimentas neles. Salvou a humanidade do dilúvio, salvando Noé das águas. No fim, quando a confusão provocada pela construção da Torre de Babel tornou impossível qualquer ação em conjunto com a humanidade inteira, Deus chama Abraão para com ele poder atingir novamente todos os povos.
extremos da terra. Abraão é o pai da disponibilidade, o pai da sujeição à palavra de Deus, aquele que acreditou, aquele que esperou. Ele não só abençoou, mas Deus disse: "Sê tu uma bênção". Porque hoje muitas vezes nós somos chamados a abençoar os outros, mas antes de abençoar eu tenho que ser como Abraão, uma bênção, caminhar sobre a promessa de Deus, não sobre as promessas dos homens. Na pessoa de Abraão, Deus começa a obra de redenção daquele que crê. Então quem crê é redimido pelo Senhor. Abraão torna-se contemporâneo de todo crente. Crente, meus irmãos, no sentido daquele que, ao ouvir o oráculo saído daqui, coloque em prática. Coloque em prática. É preciso sair da idolatria, dos deuses falsos, de tudo que prejudica a comunhão com Deus. Deus promete a Abraão bênçãos em 3 instâncias. Nacional: farei de ti uma grande nação. Ele acreditou. Pessoal: te abençoarei e te engrandecerei, sê tu uma bênção. Universal: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aconteceu porque Abraão acreditou e esperou. Isso não acontece conosco porque nós não acreditamos, nós não esperamos. É essa hoje a realidade que acontece. Deus já disse tudo. Eu não posso fazer uma pregação 10 passos para ser de Deus, porque Deus já deu o decálogo, Deus já deu os 10 mandamentos. Nós não estamos mais fazendo o povo voltar à palavra de Deus. Nós estamos agora numa cultura de coach, que nós precisamos dizer que essa muralha precisa cair no meio dos profetas. Nós precisamos da autoridade de Deus. E vai dizer São Tomás de Aquino: a cada nova missão, uma nova unção. Profetas e profetisas, a unção não é para vocês. A unção não é para nós. Vai dizer Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar, para libertar, para salvar. A unção é para os outros. A unção não é para nós. Nós estamos guardando a unção para nós. E Deus está falando: a unção é para curar, a unção é para libertar. Mas nós estamos com técnicas. Nós queremos agora prender o povo. Nós queremos agora crescer numa retórica. Nós queremos agora fazer realidade que não condizem. Se você quer usar isso na sua profissão, amém, glória a Deus. Mas meus irmãos, não use isso na sua pregação, no seu ministério, porque teu ministério vai à falência se você continuar dessa forma. Esse reboco precisa cair. Nós precisamos de intimidade com Deus. Nós falamos direto aqui, intimidade com Deus, joelho no chão, mas nós estamos buscando técnica para prender os outros. Essa contradição precisa cair por terra no nome de Jesus. Amém? Amém ou amém? Não vão aplaudir, não? Meus irmãos, eu peço desculpa a vocês, porque isso é culpa nossa. Nós não formamos vocês para aplaudir quando é uma resposta sua diante de Deus, como o Padre Fábio disse na sexta. Nós estamos numa cultura de triunfalismo para que possamos captar pessoas. E nós estamos com medo de perder as pessoas. Nós estamos até com medo de falar como João. O Jean ontem, ele não poderia jamais falar como João e como Pedro. Estava aquele paralítico na porta formosa pedindo esmola. Pedro disse: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Não foi isso? Agora nós pegamos essa palavra. Eu estou falando do Jean porque ele tinha dinheiro no bolso, que aí mostrou para nós ontem. Quando nós estamos falando assim hoje: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um tênis bom, tenho um celular, tenho dinheiro. E nós não sabemos por que eles falaram isso. Eles falaram isso porque Jesus deu um mandato: quando fores em missão, não leve nada, creia na providência. Porque nós não podemos viver da providência? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus.
Por isso que nós vivemos da previdência. Porque no dia que nós vivemos da providência, nós vamos de fato ver a glória de Deus sendo estabelecida aqui na terra, o reinado de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Mas como nós não conhecemos a palavra, nós não sabemos nem tomar posse daquilo que Deus já trouxe para nós. Porque muitas vezes em missão a gente vai preparado, mas a promessa para aquele povo naquela época é deles irem sem levar nada. E aí Pedro disse, trazendo aquela palavra: eu não tenho nem ouro nem prata. Vem Francisco, e aí o Papa diz para ele: Francisco, nós não podemos mais falar que a igreja não tem nem ouro nem prata. Olha a igreja, nós temos ouro, nós temos prata. Mas Francisco virou para ele e disse: santidade, de fato nós temos ouro, nós temos prata, mas nós não temos mais profetismo, nós não temos mais a capacidade de falar: levanta-te e anda, ó nação. Perdeu-se o profetismo, perdeu-se o profetismo na nossa igreja, perdeu-se a experiência de Deus, e aí nós estamos fazendo um retrocesso. Estamos voltando agora a ser de novo profetas do palácio e profetas do rei, para encher os nossos bolsos. João Batista foi preso no palácio de Herodes, mas não se corrompeu, porque ele carregou a promessa. João Batista teve somente 6 meses de ministério, mas 30 anos ele se preparou no deserto. 30 anos se preparando no deserto, com apenas 6 meses. Nós temos 30 anos de ministério e 6 meses de preparação. Aquele homem, ele se preparou no deserto, no escondimento. Ele sim pode falar que vivia no escondido. Ele sim tem autoridade para apregoar isso. Ele sim viveu essa realidade no jejum, na penitência, no escondido, se preparando. Antes de ele preparar o caminho do Senhor, Deus foi preparando o coração dele. Antes de ele nascer, ele foi santificado e batizado no ventre de sua mãe. E durante 6 meses, ele fez um estrago. E a primeira coisa que ele disse: convertei-vos, arrependei-vos. Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos. E nós estamos falando só de santidade, santidade. Meus irmãos, antes da santidade vem a ordem: arrependei-vos. Existe uma dinâmica que nós não podemos perder. Nós não fazemos mais memória de fé, nós não fazemos mais memória de esperança. Nós estamos indo para o final, quando nós precisamos voltar. É do começo, é cumprir os requisitos, para que de fato Deus possa sarar a nação. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, quer avivamento, para que a tua cidade seja perdoada, precisa de santo. Para que não seja destruída, precisa de intercessores. Mas para que haja um poderoso avivamento, precisam agora de homens e mulheres, uma comunidade que possa viver a primeira condição: humilhar-se. Terra, humus, pó, nada. Humilhação, quebrantamento, arrependimento. Arrependimento. Quando nós falamos de arrependimento, na palavra de Deus se fala arrependimento sincero, é metanoia. Nós estamos esquecendo isso. Quando se fala de arrependimento, já está introduzido na palavra metanoia. Conversão sincera, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Meus irmãos, santidade não é mudança de pensamento e de comportamento, é algo mais. Primeiro eu tenho que me converter. Se eu não me converter, eu não serei santo. Nós estamos hoje pregando para o povo que não é convertido. Eu não estou falando aqui de vocês no sentido de que vocês não são, mas eu estou falando que hoje, na realidade da nossa igreja, nós estamos pregando santidade para o povo que não é convertido.
perdido, e nós precisamos voltar a ministrar os seminários, a levar a experiência de amor de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, a levar Jesus para as pessoas. Nós precisamos fazer isso. E aí muitas vezes a gente pensa que vocês vão compreender a pregação, que o nível da pregação está aqui, ela não vai cair, porque falta o requisito da conversão. Amém? Quando Deus libera uma palavra, eu costumo dizer assim, alguns costumam dizer, fala a Deus. Eu costumo dizer, fala comigo, Deus. Porque eu falo a Deus, é sempre em vista do irmão que está do lado. Quando libera uma palavra, fala a Deus, falando que o irmão tem que ouvir. Mas quando Deus libera algo, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. E aí a gente vai ver todo o processo do povo da antiga aliança. Deus tirou o povo do Egito. Durante 40 anos, Moisés foi preparado no Egito. Viveu no deserto. De 40 a 80 anos ele foi preparado no deserto. De 80 a 120 anos ele estava com o povo de Israel no deserto. Aquele povo, ele viu Deus libertando eles do Egito. Chegou o momento que eles começaram a reclamar as carnes, as cebolas. E aí, qual foi a solução? Foi dar carne? Foi dar as cebolas? Deus disse, Moisés, ali está 70 anciãos. Em Números 11, a gente vê isso, 11 a 29, que vai falar o seguinte: ajunte 70 anciãos, que eu derramarei o Espírito, tirarei de ti o Espírito e repousarei sobre eles. 70 foram alistados, 68 estavam na tenda. Deus tirou de Moisés o Espírito e repousou sobre aqueles 68 anciãos. Eles começaram a profetizar, começaram a orar, começaram a se espantar, porque não era comum. E daqui a pouco Medad e Eldad estavam no acampamento, e começaram a falar, 2 que foram alistados estavam lá profetizando. Eles foram alistados, eles foram convocados, por isso que eram 70, 68 na tenda, e 2 estavam lá, que não foram. Mas a promessa era para os 70. Avivamento é isso, meus irmãos. Quem foi alistado, mesmo não estando aqui, se Deus agir poderosamente aqui, eles vão começar a profetizar lá, aonde quer que esteja. Se não aconteceu isso, é porque tem algo de errado. E aí Josué disse, Moisés, vamos mandar eles pararem. Está com ciúme de mim? Quereria eu que nós tivéssemos uma comunidade de profetas. Número 11, 29. Moisés queria que toda a comunidade fosse uma comunidade de profetas, mas apenas 70 receberam do Espírito. Nem todos recebiam o Espírito, mas ele já anunciava que essa realidade iria já acontecer. Nós estamos na antiga lei. E aí quando vai dizer Deuteronômio, escuta Israel, Adonai nosso Deus é o único Deus. Há necessidade de decidir-se na direção de Deus. A obediência atrai bênçãos. A desobediência atrai maldição. Porque nós estamos debaixo de uma maldição? Porque quando liberou a palavra aqui, percorrei as ruas. Quem foi às ruas evangelizar? Quem foi às praças procurar? Nós não estamos mais colocando em prática os oráculos que são liberados. Nós estamos agora querendo uma pastoral de mera manutenção, aquilo que o documento de Aparecida quebrou em 2007, mas nós não conhecemos esse documento, aquilo que o Papa Francisco tem trazido para nós, uma igreja em saída, mas agora é uma igreja de manutenção. Vai dizer o profeta, como são belos os pés dos mensageiros, que anuncia a boa nova, mas hoje os pés dos mensageiros estão dentro de um palco, dentro de um rincão, dentro de uma estrutura, e o povo que tem que sair de suas casas para vir até o encontro, mas nós não vamos mais ao encontro do povo, porque isso não dá dinheiro, isso não dá fama, isso não dá sucesso ministerial, e essa estrutura protestante que entrou no Brasil precisa cair, nós somos católicos. Nós somos a igreja missionária, a igreja que vai ao encontro, a igreja que derruba muros e construi pontes.
Se nós somos de avivamento e não saímos para evangelizar os perdidos aí fora, é uma farsa, é uma mentira. O que nós estamos pregando aqui é uma mentira. Nós precisamos hoje nos alinhar nisso. Nós precisamos, meus irmãos, queria eu, e eu rezava isso lá no retiro pessoal, e vou trazer esse barulho para os irmãos, que nós não ficássemos apenas em atos e atos proféticos, porque ato profético ele não é anunciado de forma pretérita, passada ou presente. O ato profético ele acontece só depois da realização da manifestação de Deus, que nós olhamos para trás e falamos, ali foi um ato profético. Mas agora a gente pega as falas dos nossos irmãos e começamos a colocar tudo. Começamos a falar tudo. Tudo agora é ato profético. Tudo é ato profético. Mas cadê a transformação? Cadê a transformação? Cadê o resultado? Cadê os frutos? Se não teve frutos, vamos sentar e falar assim, eu errei. É humildade, eu errei. Vamos orar, vamos nos humilhar, vamos pedir a Deus. Nós precisamos agora nos alinhar nisso. Precisamos crescer. Quem tem que crescer não é só vocês, somos nós que estamos aqui. Meus irmãos, não é simples experimentar um avivamento, não é difícil experimentar um avivamento. Deus já nos deu tudo, não nos falta nada, nada, nada e nada. Só que aquele povo cabeça dura de Israel, mesmo vendo os milagres de Deus, a libertação de Deus, a providência de Deus, eles eram tendenciosos a voltar para o pecado. Eles eram tendenciosos a renunciar. A gente fica alheio e fala assim, meu Deus, como eles são cabeça dura, como que eles podem fazer isso? E aí eu tive a graça de fazer um curso sobre história de Israel, justamente para compreender essa realidade toda do povo de Israel. Toda não, porque não tem como abarcar tudo, embora a professora ministrou tudo, mas a nossa capacidade de raciocínio, de acompanhar, é um pouco difícil, é mais lento. Ela vai dizer que a realidade do povo de Israel é a realidade que nós vivemos hoje. E ela trouxe um conceito de avivamento. Parênteses. Lendo Gênesis, vai dizer que Deus nos deu o poder de dar nomes. Nós ficamos naquela briga. Avivamento é protestante, avivamento é católico. Não tem na Sagrada Escritura. Se Deus me deu autoridade sobre os seres e me deu o poder de dar nomes, eu posso dar nomes. Isso compete a mim. Nem tudo que está na Sagrada Escritura está na teologia, mas os teólogos conseguem extrair algo dali. Porque às vezes os próprios teólogos que fazem isso querem colocar algo em cima de nós que eles mesmos sabem que existem. Porque vai dizer Apostolita Actositatem, um documento que vai dizer nós fiéis temos o poder, o direito de nos associar, de fundar uma associação e de dar nomes. Eu dei o nome, Maria Serva da Trindade. Monsenhor Jonas Abib deu canção nova. Alguém na face da terra deu avivamento. E isso é normal, não tem briga. Não tem como a gente ficar brigando diante disso. Nós precisamos pegar o conceito para que possamos aprofundar. Então, meu irmão, vamos parar com isso. Avivamento é católico, avivamento é protestante, avivamento vem de Deus. Vem de Deus e nós queremos, e nós vamos viver isso, meus irmãos. E nós queremos viver isso. E aí ela vai falar que toda a história do povo de Israel se repete conosco. Primeiro há uma apostasia. O que é uma apostasia? Um abandono da fé, uma renúncia definitiva da aliança. Quando acontecia a apostasia, é o primeiro ciclo. Isso daqui é até para a mesa teológica, lá, para o simpósio teológico. Aqui a apostasia, primeiro ciclo, um abandono. Vendo que o povo se apostatou-se de Deus, vem o quê? A desgraça, a escravidão. Tudo aquilo que eles viviam era consequência do abandono da aliança, da desobediência. Então o primeiro ato, a apostasia. E aí eles sofriam depois com escravidão, com calamidades, com tantas situações. E aí, meus irmãos, Deus levantava homens e mulheres para chamar aquele povo ao retorno da aliança. É o terceiro ciclo aqui, arrependimento, conversão sincera. Por isso que Crônicas começa: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque essa é a primeira condição, se humilhar. Badu, a profecia do avivamento já passou para outro, não sei, mas eu quero insistir: se humilhe, se humilhe. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos voltar a nos humilharmos. Nós precisamos voltar a
ter essa temática, porque aqui é a condição, como a gente aprende no direito, sine qua non, ou seja, pela qual não acontecerão outras coisas. Se não acontecer isso, não acontecem outras coisas. Então nós precisamos, meus irmãos, trabalhar essa matéria, porque Deus levantou, no tempo que o povo estava sem trigo, sem vinho e sem azeite, Joel. E Joel chama aquele povo primeiro para a ruptura do pecado. Voltai a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de lutos, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Primeira coisa, voltar a Deus. E todo momento o Evandro trazia para nós na sexta, que nós estamos ouvindo, voltar. Meu irmão, por que nós estamos ouvindo? Porque nós não voltamos ainda. E quando nós não voltarmos, nós vamos ouvir essa pregação: volte. E aí levantou Joel. Depois que Joel chama o povo para o arrependimento e chama o povo para a oração, no capítulo 2, a partir do versículo 17 vai dizer que Deus afeiçoou-se com o pedido deles, porque eles cumpriram o requisito. A partir do capítulo 2 de Joel, versículo 18, tem o retorno do favor de Deus. Só no capítulo 3, que fala do derramamento universal do Espírito, nós queremos inverter tudo. Nós queremos o grande derramado do Espírito, sem ver a provisão de Deus acontecendo, sem o retorno do favor de Deus. Nós estamos atrapalhando a ação de Deus no Brasil, porque nós não conhecemos a palavra. Antes do grande derramado do Espírito na nação, vai voltar saneamento básico, vai voltar educação, vai voltar a saúde, e nós vamos começar a ver a expectativa de um poderoso avivamento, de uma conversão de muitas pessoas. Nós precisamos entender o que é avivamento. Deus já nos deu tudo, a igreja já nos deu tudo, nós não podemos mais complicar. É simples. Fala para o irmão que está do seu lado: é simples. Deus é simples. Neemias. E aí eu vou dar um salto. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Estava em Susa, mas não tirava o coração dele da pátria. Quando Anani foi visitá-lo com seus companheiros, ele perguntou: como está a situação de Jerusalém, do povo que voltou da Babilônia, do cativeiro babilônico? Estamos debaixo de um opróbrio, de uma grande humilhação. Neemias, que significa o homem da consolação, chorou, desconsolado, orou, jejuou durante 4 meses. Porque do ano Casleu até o ano Nizar se compreende uma distância de 120 dias, como alguns estudiosos vão dizer. Então durante 4 meses aquele homem ficou ali no escondido. Ele sim pode falar: eu fiquei no escondido, eu fiquei no secreto, porque ele ficou ali pagando um preço, até pedir autorização ao rei, que já tinha decretado que não era para reconstruir. E ali ele estava na intercessão para Deus quebrantar o coração do rei, porque o rei Medo-Persa, quando decretava uma lei, era difícil revogar, e ele sabia disso. Então ele colocou o que? Choro, jejum, oração. A gente vê sempre os homens de Deus fazendo esse movimento, e o rei liberou, ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Mas por que ele chorou? Quando o muro está derrubado, vai dizer os estudiosos da Sagrada Escritura, que significa que aquele povo não tem mais segurança pública. No Brasil nós temos segurança pública. Neemias chorou porque identificou que Jerusalém não tinha mais, porque os muros estavam derrubados. O muro protegia as cidades. Quando ele descobriu que as portas das cidades estavam queimadas, ele identificou que aquele povo não tinha mais justiça social. Por quê? Os juízes ficavam às portas das cidades. A minha profissão, eu sou advogado. Quanto advogado, ao fazer uma petição, eu tenho que ir no fórum protocolar. No povo da antiga aliança,
eles davam a sua petição, a sua causa para os juízes que ficavam às portas. Se as portas estavam queimadas, não tinham mais justiça. Então era um momento de calamidade. E aquele homem chorou. Será que no Brasil eu vi a mesma realidade? Mas será que eu choro? Será que eu jejuo? Será que eu me coloco na intercessão, na brecha, diante de toda essa realidade? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo favorável para um poderoso avivamento. Nós precisamos cumprir os requisitos. Se orar, eu vou dar um pulo aqui do procurar minha face para orar, porque isso nós fazemos. Se humilhar, renunciar aos maus procedimentos. Aí nós nos colocamos diante do Rei da Glória. Agora, diante dele, nós iremos provocar o trono dele. E ele vai falar assim: eu te conheço, meu filho. Eu te conheço, minha filha. Eu te conheço. Eu estava te esperando aqui. E eu vi que você cumpriu os requisitos para estar aqui. Eu vi que você entendeu. Eu vi que você compreendeu. Eu vi que você fez memória de fé. Você olhou os teus antepassados. Eu vi que você fez memória bíblica. Eu vi que você fez memória de esperança. Eu vi que você fez memória de caridade. Eu vi que você cumpriu os requisitos. Agora, meu filho, eu encontrei você que pratica a justiça. Eu encontrei você que é leal. Eu encontrei você que reconstrói os muros. Eu encontrei você que se coloca na brecha. Eu encontrei você, somente você, para eu derramar um poderoso avivamento. Todo mundo pode estar em pecado. Todo mundo pode estar contrariado à vontade de Deus. Todo mundo pode estar com vida dupla. Todo mundo pode estar fazendo tudo. Mas você é você. Por meio de você eu derramarei. Deus só precisa de um. E se não derramou ainda, porque dentre nós não tem esse um. E nós precisamos sinalizar isso hoje. No Brasil falta referência na política. No Brasil falta referência no judiciário. No Brasil falta referência nas famílias. No Brasil também falta referência na igreja. Nós perdemos a referência. Nós não temos um homem, um profeta que fala: volte, está tudo errado, volte, recomece, arrependei-vos, coloque o saco, como Deus dissera a Jonas. Vai a Nínive. Meus irmãos, Jonas era um homem nacional. Ele era ali patriota, se assim eu posso dizer. Nínive era uma cidade pagã. Os profetas eram chamados a anunciar e denunciar na sua terra. Mas Jonas foi para uma terra estrangeira. Jonas foi para uma terra contrária aos desígnios de Deus. Ele sabia que Deus iria perdoar aquele povo, se aquele povo se arrependesse. Jonas, de vez de ir para Nínive, ele de vez de subir, de vez de ir na vontade de Deus, ele começa a voltar, ele começa a descer, ele vai para Tarsis, ele perde a identidade dele de profeta, porque naquele navio ninguém o conheceu como profeta. O profeta tinha vestimenta própria, o profeta tinha um linguajar próprio, e aquele homem estava ali, mas ninguém conhecia aquele homem, até que começou a vir a calamidade, porque veio uma apostasia, veio um abandono da aliança, veio uma renúncia da vontade de Deus. Ele estava colocando todo aquele barco à deriva, porque ele estava na desobediência, até que aqueles homens descobrem: quem és tu? Clame ao seu Deus. E ele reconhece: a culpa minha, é culpa minha. Ele se lança daquele barco para que aquele povo não se perca. Sai do barco agora, em nome de Jesus, porque nós estamos perdendo, fazendo o povo perecer. Sai, no nome de Jesus. Sai do barco, esse é o reboco que nós precisamos sair. Se jogue, mas não é para você. Aplauda o Senhor se você compreendeu, como vai dizer o irmão João nessa Bíblia. Ao sair do barco, nós iremos salvar um povo, iremos voltar à nossa identidade. Nínive será destruída dentro de 40 dias. Uma palavra de destruição que a gente não vê mais. Agora é só prosperidade, agora é só triunfalismo. Claro que nós temos que ter, mas agora, para colocarmos na rédea, é uma palavra de destruição. Brasil, se tu não te converteres, serás destruído.
Nós precisamos hoje voltar a chorar, meus irmãos, voltar a se arrepender, meus irmãos. Nós precisamos agora, como Jonas, ter o êxito missionário, porque ele não ficou nos rincões da vida, ele não ficou atrás das sacristias, ele não ficou numa pastoral de mera conservação, ele não ficou numa estrutura ultrapassada, que não favorece mais a transmissão de fé. Ele foi ao encontro de uma cidade, ele andou, ele procurou, ele foi nas praças, ele foi na rua e foi gritando: será destruída, será destruída, será destruída, será destruída. O rei se quebrantou, todos se quebrantaram, 120 mil homens se converteram. Nós elogiamos Pedro, que converteu 3 mil, Jonas converteu 120 mil homens com uma palavra de destruição. E nós precisamos hoje, com uma palavra de destruição, fazer com que o renovo de Deus venha, 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 venha o teu reino, ó Deus, venha o teu reino sobre nós. É o que nós pedimos nessa hora, que o teu reino venha sobre nós. Fechando a pregação, filho pródigo apostatou-se do pai, gastou tudo numa vida dissoluta. Ele experimentou o que? Privações, é o castigo pela desobediência. Olha o movimento do povo de Israel, meus irmãos. Olha o movimento do que nós estamos lendo na palavra acontecendo no Novo Testamento. Ele começou a querer comer as bolotas dos porcos, ele começou a perder a identidade de judeu, a identidade de filho, começou a exercer uma profissão de escravo que não condizia à realidade dele. E ele começou agora a refletir: na casa do meu pai, na casa do meu pai, os empregados comem pão com fartura. Na casa do meu pai, saudade do pai, saudade do pai, saudade da aliança, é agora. E ele mesmo começa a refletir e começa a falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Olha o arrependimento, olha o quebrantamento, olha a oração, olha a oração. E ele volta, e o pai, a olhar, cobre-lhes de beijo, coloca aliança, faz festa. O avivamento aconteceu, porque o pai disse: aquele que estava morto voltou a viver, aquele que estava perdido foi reencontrado, e agora a aliança foi restabelecida. E Deus quer restabelecer a aliança feita conosco, porque nós somos o povo da aliança. Eu vou continuar, para que você possa quebrantar-se, para que você possa queimar-se. Os apóstolos ficaram 3 anos estudando, vendo o Senhor instruindo, viram cura, viram milagres. Mas no momento derradeiro, Judas traiu, Pedro negou, todos abandonaram, exceto João, que ficou na cruz junto com a Virgem Maria. Eles apostataram-se do Senhor, eles foram embora, eles negaram, ficaram com medo. Mas o Senhor ressuscitado, Ele veio restabelecer a aliança. Ele entra naquele quarto que eles estavam com medo, sem a graça de Deus, e Ele começa a falar com eles, começa a instruir, começa a fazer memória, porque Jesus fazia memória desde a lei Moisés, e foi entrando nos profetas, foi entrando no Salmo. Olha Jesus falando: meu povo faça memória, meu povo faça memória. E começou a fazer memória. Os discípulos de Emaús começaram a sentir o coração queimar, o coração arder. Eles começaram ali, sentir o renovo de Deus. E na comunhão, os olhos deles se abriram. E depois Pedro, naquela pesca milagrosa, João disse: é o Senhor. Pedro estava nu, em pecado, fora dos dons, sem os dons, sem a graça. E aí Jesus falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nós sabemos que Pedro, Jesus estava perguntando: tu és capaz de dar a vida por mim? Ele foi sincero: Senhor, eu não estou, eu te amo com amor de amizade. Deus falando: eu quero amor ágape, eu te amo com amor de amizade. Pedro entristeceu-se, não porque o Senhor perguntou 3 vezes, mas porque ele era incapaz de dar a vida para o Senhor, porque ele não respondia como nós respondemos. Quem quer ser santo, eu quero. Pedro falou: eu não sou capaz ainda de dar a vida por ti. E na sinceridade dele, Deus disse: vai, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Eles começaram a se reconciliar. E aí Jesus, lá em Betânia, dá a bênção a eles. Antes de subir aos céus, fala: agora é a 3ª etapa, vai para o cenáculo, vai orar, porque agora vocês se arrependeram, agora a aliança foi estabelecida, agora abandonou o pecado, agora pode entrar no cenáculo, agora pode entrar no cenáculo, agora pode clamar.
que Ele venha, e eles falando: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E no 10º dia a glória de Deus desceu, o Espírito Santo desceu, e a promessa se cumpriu, porque eles cumpriram os requisitos. Eles cumpriram os requisitos. E se nós não cumprirmos o requisito, nós vamos estar longe do avivamento. E para terminar, nós precisamos de alguém que se levante no Brasil para trazer essa palavra para nós. O Espírito Santo não é nosso líder, o Espírito Santo é nosso Deus. Mas a igreja, o povo de Israel e na igreja sempre se valeu de pessoas. Hoje, como nós somos um corpo chagado, as pessoas são chamadas a exercer liderança, ficam até com medo. Mas meus irmãos, se não subir, nós precisamos de um homem profeta aqui, que fale para nós: volte, que fale para nós: faz isso, faça aquilo. Nós estamos sem referência no Brasil, por isso que nós estamos atrapalhando o avivamento, porque tem até a predisposição de fazer os requisitos, mas quem vai bradar, quem vai gritar, quem vai falar para nós: vamos nos corrigir. E eu peço que nessa quinta profecia do avivamento, aqueles que são chamados a exercer a liderança desse corpo profético, possa se levantar com maestria, com autoridade, com veemência, para nos colocar nos trilhos e falar assim: vão meus filhos, e nós iremos. Volte e nós voltaremos, porque nós precisamos fazer que aqui seja um corpo profético, um só coração, uma só alma. Nós somos de várias comunidades, mas Deus quer um profeta aqui. Deus quer alguém que se levante aqui, não para ficar lá nos bastidores atrás, não para ficar numa coordenação velada, mas é numa coordenação com autoridade, que é levantado pelo povo, que é separado para chegar e falar assim: Badu, vem aqui, vem conversar, falaram isso, é isso, e me colocar nas rédeas, nos educar, nos exortar. É o que eu peço agora, que você se levante e que você possa orar, que você possa provocar a glória de Deus. Mas eu peço a você, meu irmão, minha irmã, peça o quebrantamento do seu coração, peça o Espírito Santo, mas peça que se levante no Brasil liderança, porque eu tenho certeza, se o Monsenhor Jonas Abib entrasse aqui, vocês não iriam mais me ouvir, vocês não iriam nem saber o que fazer, se iria aplaudir, se iria gritar, porque aquele que de fato é um avivalista, se assim eu posso dizer, quando entra no lugar a atmosfera muda, quando entra no lugar tudo se transforma. Nós tivemos essa voz que clamou no Brasil, e muitos de nós somos frutos dessa voz. Quem é fruto dessa voz, levanta o braço. Eu sou fruto dessa voz. Essa voz que muitas vezes falou no Brasil: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, o Senhor voltará, o Senhor voltará. Nós não estamos vendo mais essa profecia, e nós queremos clamar para o Carisma Canção Nova, o retorno à profecia, o retorno do profetismo, o retorno ao carisma, porque nós precisamos, e o Brasil precisa, que os novos João Batista se levante, que o profetismo se levante. Nós queremos ouvir de novo: aguenta firme, o Senhor virá, o Senhor virá, Ele não tardará, o Senhor virá. Maranata, Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Nós queremos agora o Teu Espírito, o mais de Ti, o mais de Ti, o mais de Ti. Vem, vem, vem.